Olá portugueses, olá portuguesas. Venho-vos falar outra vez das presidenciais sobre esta segunda volta e venho lembrar alguns mais velhos como eu e informar os mais novos sobre alguns aspectos que eles devem considerar sobre os dois candidatos que temos agora em cima da mesa. O André Ventura, um candidato recente, moço novo, 40 e poucos anos, já nasceu depois do 25 de Abril e tem dado muito falado na televisão, portanto, nos últimos 4, 5, 6 anos, ele tem aparecido muito, o sistema tem-se fartado de o atacar, portanto, não é preciso dizer muito sobre quem é o André Ventura, até porque ele revela o que é, mostra o que é, tal qual como é. Quero apenas salientar uma coisa para os mais distraídos. Reparem bem nisto. O André Ventura fala sempre do coração. O que ele diz é o que vai no coração. E o que a boca dele não diz, a cara dele mostra. É uma pessoa transparente nesse aspecto. E, como prova disso, podem verificar, quando o André Ventura fala, ele não tem cábulas. Ele não está sempre a olhar para baixo ou para o teleponto. Ele não está à procura da cábula para ver o que é que pode dizer, o que é que deve dizer, na ordem que deve dizer. É uma pessoa muito honesta, muito frontal e muito transparente nesse aspecto. Não é uma pessoa sonsa, não é uma pessoa com rodeios, não é uma pessoa dissimulada. Não, é mesmo uma pessoa muito aberta. Isso, para mim, é um grande valor. Pode haver quem não dê valor a isso, mas eu acho isso muito valioso. Porque mostra que estamos a falar perante pessoas verdadeiras. E as pessoas verdadeiras nunca nos desiludem. Já as pessoas sonsas, as pessoas falsas, acabam por nos desiludir uma, outra e muitas vezes. E falando nisso, vamos então falar do António José Seguro. O António José Seguro, a malta nova talvez não a saiba, porque isto foi na altura do Passos Coelho, na altura da Troika, há mais de 10 anos atrás. Alguns ainda eram uns teenagers. Mas o António José Seguro foi um ministro do Sócrates e foi o descendente do Sócrates no PS. Quando o Sócrates se afastou do PS, ou melhor, foi afastado devido ao desaire, a desgraça que ia pondo o país num estado em que quase não havia dinheiro para pagar ordenados dos funcionários públicos, e nisso incluído professores, polícias e tudo mais, de tal maneira que teve-se apelar ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Europeu, a tal Troika e mais uma outra entidade. E essas três entidades, daí o nome Troika, vem de três, essas três entidades criaram a Troika, que emprestou dinheiro a Portugal para que se pudesse pagar os salários e o país pudesse continuar a funcionar durante esse período, com um custo e com juros e com um esforço muito grande para o país. Culpa de José Sócrates e dos seus ministros. Dentro dos seus ministros também estava António Costa e estava o José Seguro. E a seguir o Costa, quando se afastou, o Seguro assumiu a liderança do PS. Foi uma liderança do PS onde não fez obstáculos ao Passos Coelho, porque não podia, porque tinha sido o partido do Seguro, o PS, quem assinou o memorando com a Troika. Não foi o Passos Coelho que assinou o memorando com a Troika. Não foi o Passos Coelho que fez a rendição do país àquelas condições. O Passos Coelho foi o gestor que cumpriu o acordado conforme o governo tinha que o fazer. Mas quem levou àquela situação foi o governo do Sócrates, o governo do PS. E, quando o Sócrates saiu do PS, o líder a seguinte foi o António José Seguro. Portanto, não vejam o Seguro como alguém que apareceu agora da sociedade civil, porque ele não é. O Seguro não é um homem que veio da sociedade civil. O Seguro é um homem do aparelho socialista, que está entre o mau e o péssimo. Está entre o António Costa, que é o mau, e o péssimo foi o Sócrates. O Seguro é o meio disso. O Seguro está entre o mau e está entre o péssimo. Portanto, e assim foi como o líder da oposição. Assim foi como o líder do PS. Assim foi como o líder do Partido Socialista. O fato de eu ter levado uns anos rescatado também não foi por outra razão que não a seguinte. O Costa conseguiu expulsá-lo do PS. Conseguiu tirar-lhe o tapete e apanhar o lugar dele. Foi o Costa que o expulsou. E ele foi expulso. Porque alguém o suplantou. Foram mais perto que ele. Foram mais inteligentes e mais ratos que ele. Porque o PS é o partido dos ratos. E é tudo aquilo.
aquele partido que nós não devemos nunca mais voltar a ter em Portugal. E por isso me faz confusão como é que pessoas que fazem parte da iniciativa liberal, que são altos cargos num partido novo. Um partido novo que, tal como o Chega, apareceu porque estavam fartos destas políticas de PS e PSD a enterrar o país e a subdesenvolver o país. Portugal podia ser um país riquíssimo, tem sido um país pobrezinho, por causa destas políticas. PS e PSD são praticamente a mesma coisa. O PS é aquele centro mais à esquerda e o PSD é aquele centro um bocadinho mais à direita. Mas no fundo, lá nas coisas, nos taxas, nas coisas, quando toca a dinheiros, eles estão sempre do mesmo lado, estão sempre de acordo. Quando é para roubar o português, fazem sempre com luz. Quando é para aumentar os ordenados dos deputados, eles estão sempre de acordo. Quando é para repor as reformas douradas dos deputados, eles estão sempre de acordo. Agora, a iniciativa liberal surge, tal como Chega, para contrariar isso, para dar aos portugueses uma opção fora disso. E então, se aparecer um partido novo, a iniciativa liberal, para contrapor ao PS e PSD, sobretudo ao Partido Socialista, e agora vêm alguns ilustres da iniciativa liberal dizer para votar no socialista. Então foi para isso que criaram a iniciativa liberal. Se foi para isso, que era um partido de porcaria, que era um partido inútil. Eu não quero acreditar que foi para isso. E de certeza que muitos militantes da IEL não acreditam que o partido foi criado para isso. O que os liberais defendem não é o que defende o socialismo. E então agora vão apoiar um socialista? Vão deixar que alguns ilustres vos digam em quem devem votar? Sabem porquê que alguns ilustres dizem para votarem no seguro? É pela simples razão que esses ilustres já estão atachados, já estão naquela bolha de privilégio, naquela vivência do regime, a mamar do sistema. As pessoas que vêm defender o seguro da IEL ou do PSD são as pessoas que vivem numa bolha de privilégios. Já não os veem fazer compras no supermercado porque eles não vão às compras do supermercado. Eles mandam as empregadas fazer compras ao supermercado. Saem das suas garagens nos seus carros com um chofer. Por isso também não os veem na rua, a não ser em campanhas eleitorais. E não é por terem medo de ameaças como tem o André Ventura, que é ameaçado todos os dias de morte de mil maneiras diferentes. Não. Eles não vão porque eles são comodistas e gostam muito da burguesia do luxo. Querem ser reizinhos, todos eles. Por isso, a malta da IEL, que foi para a IEL acreditar uma coisa nova para o país, uma altura ele dizia: nós não somos nem de direita nem de esquerda, somos liberais. Há muita gente que foi para a IEL por esse slogan, por essas razões. E agora vocês vão aceitar que venha um ou outro palhaço dizer-vos: votem no seguro? Vocês vão atrás disso. É porque se forem, vocês não têm espinha vertebral, vocês não têm amor próprio. Se forem, vocês são uns carneiros, um bando de borreirozinhos, se forem atrás do que vos dizem os líderes secundários. Tanto mais que o líder principal, o vosso candidato, disse que não apoiava nem um nem o outro. O líder principal fala das presidenciais, o Coutinho Figueiredo, obviamente. A Mariana Leitão endossava o que ele disse. E não havia a Mariana Leitão também apelar ao voto do seguro. O que seria uma estupidez enorme dela, se ela fosse apelar ao voto no socialista. Enfim, ainda era pior que apelar ao voto no Ventura. Mas vieram muitos ilustres defender. E no PSD também. Ora, o PSD é fácil de perceber. O PSD tem muitos jobs for the boys. Se 60% dos jobs for the boys são do PS neste país, os outros 40% são do PSD. Mas eu acho que o PSD não é só os jobs for the boys. Há boys do PSD nos cargos do sistema. Há muitos. Mas a maioria do PSD, do votante PSD, o povo PSD, aquela malta que é a maioria que dá aquelas votações grandes ao PSD e fez dele, atualmente ainda é o maior partido de Portugal. Essas pessoas são o português comum, o português que trabalha no supermercado, que trabalha numa firma de jardinagem, que trabalha numa empresa de contabilidade, que trabalha num comércio, que tem um pequeno negócio local, que tem um pequeno negócio de comércio ou cafetaria, ou uma padaria, tem uma pequena fábrica, tem uma pequena indústria, ou uma grande indústria. Esses portugueses, muitos deles são do PSD, não querem
este socialismo com o Jobs for the Boys, que lhes teria dificuldades, burocracias, impostos altos, cargas e mais burocracias e mais burocracias. E que para mexer um pé tem de pedir autorização ao outro. E que para fazer investimentos, para criar riqueza, levam um não, são chumbados os projetos. Por isso, se juntarmos estas presidenciais, os interesses das pessoas que votam, não estou a falar dos partidos, estou a falar das pessoas que votam Chega, as pessoas que votam PSD e as pessoas que votam IL, esses três partidos somados dão uma grande maioria. Eu até compreendo que alguns vão atrás dos tais bois, aquelas pessoas sem amor próprio, sem espinha vertebral, aqueles que são os borreirozinhos, fazem mé e vão atrás do primeiro pastor que lhe aparece à frente. Alguns vão atrás desses supostos líderes influentes e vão votar no seguro, mesmo sendo o clássico rival do partido deles. Há uns quantos que vão fazer, não tenho dúvidas. Mas acho que a maioria deles, tanto da IL como do PSD, os que forem votar, porque muitos não irão sequer votar, ficarão em casa por laxismo, preguiça e porque já não há um candidato do partido deles. E, portanto, vão-se borrifando para o futuro do país, o que é errado, porque o presidente vai ser para nós todos. Vai decidir sobre coisas e funções sobre a vida de todos nós. Nesse aspecto, André Ventura, quer queira, quer não, vai ser o presidente de todos os portugueses. Ele vai tomar decisões que vão afetar todos os portugueses. Quer os portugueses de bem, as pessoas que trabalham, quer os bandidos. A gente está a fazer uma outra parte que o André Ventura tem explicado mal, a meu ver. Ô André, quando tu dizes que não vais ser presidente de todos os portugueses, eu compreendo perfeitamente. Mas tu não estás a explicar bem, penso eu. Eu acho que tu estás a referir que não vais ser o presidente dos bandidos. Tu falas nos corruptos, nos pedófilos. Mas bandidos em geral, André. Tu não vais ser o presidente dos bandidos, aqueles que violam a lei, aqueles que fazem crimes. Porque não os vais defender. Eu acho que é isso que tu queres dizer. E no fundo, tenho a certeza que é isso que queres dizer. E acho que vais concordar comigo. Não vais ser o presidente dos bandidos, não vais estar lá para defender bandidagem em Portugal. Sejam nascidos cá, sejam nascidos no Brasil, sejam nascidos em Cabo Verde. Bandido é bandido e o lugar de bandido é na prisão. Já o disseste e tens dito. E concordo completamente contigo. O lugar de bandido é na prisão. Isso temos de estar a algum lado, do lado das polícias, do lado da lei e do lado da ordem. Apesar da lei e a ordem ter estado muito fragilizada devido a estas diarreias que o PS e PSD têm feito ao longo destes últimos anos. A partir das diretivas da Europa, que têm sido uma desgraça para todos os países europeus. Uma má Europa tem levado a políticas muito erradas. E por isso temos por toda a Europa uma crise com esta imigração. Qualquer dia os árabes mandam na Europa. Qualquer dia temos mais indianos e Bangladesh, tanto malta do Indo-Oestão, do que europeus de nascença. Até porque eles são 1.500 milhões de indianos, mais não sei quantos milhões de Bangladesh, não sei quantos milhões de paquistaneses. Portanto, eles são população perto dos 2.000 milhões, muito superior à europeia. Se eles viessem todos para cá, o europeu era uma minoria pequenina. Isso não pode acontecer. Mas, André, é os bandidos que não vais ser presidente. Mas para algumas coisas vais ser presidente deles. Porque vais fazer leis que vai também gerir a vida desses bandidos. Portanto, no fundo, quer queiras ou não, vais ser o presidente de todos os portugueses. Agora, não vais ser um presidente para defender esses portugueses. Concordo, perfeitamente concordo contigo. Não tens de defender bandidagem. Tens de defender as pessoas que trabalham, as pessoas de bem, as pessoas que produzem, as pessoas que cumprem a lei. O português, com os seus valores tradicionais, com a sua história, a sua cultura, a sua tradição, os seus antepassados. Um país de 900 anos de história não pode ser renegado. Não pode ser menosprezado. Nem sequer subalternizado a outros valores modernos, novas modas, destes wokeismos LGBTs ou que esparta atuais. Há que ter valores, há que ter coluna vertebral e ser um homem com H grande. E tu tens sido, André Ventura. Já o seguro tem sido um homenzinho sonso, a jogar pela calada. E o afastamento dele não foi tácito, não foi nada mais do que uma necessidade. Por um lado foi expulso e pelo outro ele foi incapaz de vir à frente. Agora descobriu este momento, não via mais ninguém, o Carneiro foi o único candidato para o PS e o Seguro pensou, vou ser o único candidato ao Presidente da República e com sorte vou ser eleito. Então tentou a sorte dele. E depois canibalizou o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE
para ter mais votos na primeira volta. Mas a esquerda toda junta, toda somada, não dá mais que 35%, 40%. Mesmo que leve ali mais uns 7 a 8% de PSD e de Iniciativa Liberal, ainda ficará com 46%, 47%. Portanto, ainda vai sobrar 53% de votos que podem parar a Ventura. E, portanto, quem quiser o novo socialismo, que já nos fez 3 bancarrotas em Portugal, outro recado para a malta nova, o socialismo já fez o país ir à bancarrota 3 vezes. O Sócrates foi só o último. O Mário Soares já esteve envolvido em 2 vezes. Um socialismo que fez nos últimos 10 anos uma destruição quase total do nosso SNS. O sistema de saúde, os hospitais, os centros de saúde estão uma gestão desastrosa há 10, 15 anos. Por culpa do PS. Porque nestes anos, o PS teve 8 anos na governação. As forças de segurança, as polícias GNRs, em poucos números, insuficientes, também têm sido devido ao PS, ao Partido Socialista. E o Montenegro, apesar de tudo, não tem feito melhor. Mas a culpa é sobretudo do Partido Socialista, porque foi quem durante 8 anos deixou as coisas que eram um ponto onde está. Não há educação, não há segurança, não há fronteiras, não há nada neste país que corra bem, que corra como devia. Um país que podia ser um país riquíssimo. Portanto, portugueses e portuguesas, na segunda volta, ou votam para manter isto na mesma bandalheira, estado de, eu não quero dizer a palavra, mas estado de cargalhão a que o país chegou, ou votam em alguém que vai pôr ordem nisto, vai levantar os valores que se impõem a levantar, colocar as pessoas na ordem, colocar os partidos na ordem e, quando houver crimes, alguém que aponte o dedo e diga aquilo é crime. Faça-se alguma coisa. Não pode ficar assim. Doa a quem doer. Mas doa a quem doer com maneira de ser. Não é como o Marcelo Rebelo de Sousa, que dizia de Pedrógão, doa a quem doer, e prometeu apoiar aquele homenzinho lá no carro, perdeu casa, perdeu tudo, e o homenzinho morreu, e o Marcelo nada fez. Promessas vãs. Eu não acredito que Ventura seja um homem de promessas vãs. André Ventura será o doa a quem doer mesmo. As coisas terão que acontecer. Ele vai fazer tudo para acontecer. E vai chatear o governo as vezes que for preciso para acontecer. Também acredito que o Montenegro não tem interesse em deixar o país entrar num pântano cada vez pior. O Montenegro, se tiver alguém a pressionar os calcanhares e dizer tu tens que andar mais depressa, eu acredito que o Montenegro, mal ou bem, terá a capacidade de andar mais depressa para resolver pelo menos uma parte dos problemas deste país. Ou, no mínimo, para impedir que isto pare de afundar. Porque os últimos 3 anos do PS foi um afundar do país como nunca se tinha visto. E é preciso evitar que isso volte a acontecer. E por isso, permitir que a máfia do socialismo, a máfia dos socialistas, a máfia dos xuxas, que vão mamar no Estado, vão mamar nas obras públicas, nos contratos públicos, nas adjudicações diretas, que têm levado anos a roubar fortunas neste país, não pode voltar a ter poder. É preciso continuar a desmontar o Partido Socialista neste país para, de uma vez por todas, nos livrarmos dos xuxalistas. Porque eles enriquecem, mas José Povinho, na sua maioria, chega ao final do mês, chega a dia 15 ou dia 20, e o dinheiro já acabou, já não estica. É a altura do José Povinho perceber que foram as más políticas que os levaram a esse estado. Portugal devia ser hoje um país rico. Devia ter um ordenado acima da Espanha. Porque quando fizemos o 25 de Abril, Portugal era um país superior à Espanha em todos os aspectos económicos. Foi esta maior parte do socialismo que nos puxou para baixo do nível de Espanha. É a altura de alguém nos vá para cima, de novo, para que Portugal seja superior à Espanha, para que Portugal retome o seu lugar na Europa como um país de mérito, um país forte, um país válido, um país rico. No fundo é o que somos. Só que somos um país rico, muito roubado por muita gente, por muito socialista. Já basta, já chega. Fiquem bem.